Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente fala de mensageria ou Message Oriented Middleware. E aí você deve estar pensando, poxa, qual que é seu background no assunto, né? Bom, primeiro eu trabalho com Kafka há bastante tempo, né? Depois eu estou fazendo mestrado que eu estou focando nessa área, né? Eu estou tentando entender os Message Oriented Middleware, entender Data Stream Processor, ou os dois, a relação dos dois, porque Kafka trabalha nesse meio termo dos dois. Pode atuar tanto como Message Oriented Middleware, tanto como Data Stream Processing, né? Então, assim, essa minha fala vai ser baseada nesse estudo que eu fiz, que é um trabalho individual do mestrado, e eu vou seguir o meu estudo, né? Então vamos lá. Como eu vou tentar dividir a minha fala aqui, né? Primeiro eu vou tentar definir o que são Message Intermediaries. A partir daí, eu vou tentar falar por que usar. Por que a gente tem que usar um Message Intermediary ou quando a gente tem que usar, né? E aí, como caracterizar ele? Porque muitas das características que a gente tem nele, a gente tem que entender porque são diferentes, né? E por fim, qual usar, né? Então vamos lá. O que são Message Oriented Middleware, né? Para trazer essa definição, eu fui buscar numa literatura que eu li, né? Então, Message Oriented Middleware é um middleware que permite que vários participantes de um sistema distribuído enviem e recebam mensagens. Num sistema distribuído, o MON, como é chamado Message Oriented Middleware, permite que duas ou mais aplicações troquem dados na forma de mensagens, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais essa definição. E aí eu marquei três palavras aqui, né? Primeiro, middleware, depois vários participantes e envie e receba mensagens, né? Então, vamos lá. Primeiro delas, o que é o middleware, né? Quando eu comecei a estudar sistemas distribuídos, a minha ideia do que era o middleware era aquele serviço que a gente botava para rodar, que servia de cola ali para mandar mensagem entre um e outro, um intermediário, e seria isso, middleware, né? Tipo, seria, nesse caso, aqui pode ser um Kafka, um RabbitMQ, ou um servidor, um broker MQTT, seria ele, middleware, né? A resposta é não. Vamos olhar para a definição? O termo middleware representa uma camada intermediária entre os sistemas operacionais e as aplicações distribuídas, tendo como objetivo abstrair a heterogeneidade existente da comunicação distribuída. O que isso quer dizer? Quer dizer que o middleware é toda a camada de software que permite que dois sistemas se comuniquem. Então, pode ser que eu tenha um serviço do outro lado, pode não ser. As minhas bibliotecas de um lado e de outro fazem parte do meu middleware. Então, meu middleware é todo o acabouço de código que eu tenho que faz com que dois sistemas possam se comunicar sem heterogeneidade, né? Abstraindo toda a heterogeneidade dos sistemas. Então, assim, tipo, é só usar esse software, essas bibliotecas aqui para se comunicar. Então, eu poderia dizer que o HTTP é um middleware? Não, porque o HTTP é só um protocolo. Então, assim, se eu tivesse definisse uma interface de um lado, uma interface do outro, e tivesse um framework que gerasse código a partir dali, e eu usasse o meu código para plugar o meu, o meu código de negócio, sim, aí eu teria um middleware. Então, isso quer dizer, por exemplo, que gRCP é um middleware, mas o HTTP não é. O gRCP ele usa o HTTP debaixo dos panos, né? Então vamos lá. O middleware não é apenas o serviço, como a gente está aqui. O middleware ele é tudo isso que está distribuído entre o serviço A e o serviço B, inclusive os protocolos, a rede. O middleware está em todo lugar, né? Então eu posso reescrever esse diagrama dizendo como o middleware como um barramento que liga todos os meus serviços, né? Então poderia pensar o middleware como um barramento? Quer dizer, a minha mensageria seria um tipo de barramento? A resposta é assim, tipo, eu posso pensar a minha mensageria como um tipo de barramento ali, tipo, eu estou enviando e recebendo mensagens, né? Eu preciso conhecer só aquela mensageria. Qual é a diferença do barramento para um outro tipo de sistema, né? Por exemplo, num sistema cliente-servidor, por exemplo, A teria que conhecer B. Aqui não, A só conhece o barramento. A manda a mensagem para o tópico A, pro tópico X no barramento, B lê a mensagem do tópico X. Então, assim, eu poderia pensar a mensageria como um tipo de barramento que comunica serviços, né? E qual a vantagem de usar barramento? Eu já falei, né? Tipo, eu tenho independência dos serviços. A não precisa conhecer B. A só precisa conhecer o barramento na qual os dois se comunicam, né? Então, por que usar, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que olhar que existem dois modelos muito claros de comunicação. Né? A gente tem o modelo cliente-servidor. Qual que é a principal característica do modelo cliente-servidor? O cliente sempre elabora uma mensagem, o servidor sempre responde a mensagem. O cliente sempre ele é proativo, o servidor ele é reativo. O cliente sempre elabora a mensagem, o servidor só reage. Então, o servidor não pode enviar uma mensagem para o cliente, né? No modelo orientado a mensagens, ambos podem mandar, ambos podem responder, ambos estão conectados
no barramento, né? Então, assim, é, a gente tem que são diferentes, né? E para entender por que usar, a gente tem que olhar para as limitações do cliente-servidor. Por quê? Porque o formato orientado a mensagens, esse formato de comunicação, ele foi pensado olhando nas limitações do modelo cliente-servidor. Se a gente for ver a bibliografia, a gente vai ver que está sempre o modelo servidor como algo a ser adicionado àquele modelo de comunicação, né? Então vamos olhar para as limitações. Essas limitações aqui eu acabei listando da bibliografia, né? A primeira delas é a disponibilidade e dependência entre os serviços. A gente vai falar um pouquinho depois disso aqui. O acoplamento entre os serviços, né? O que é o acoplamento entre os serviços? Se eu tenho o cliente A enviando mensagens para o servidor B, o que acontece? O cliente A tem que conhecer o servidor B. Sem conhecer a API do servidor B. E se alguma nova funcionalidade for adicionada no servidor B, eu tenho que ter uma nova versão do servidor A para interagir com aquela funcionalidade. Então a gente tem um acoplamento entre os serviços a partir da funcionalidade, porque para adicionar novas funcionalidades, eu tenho que adicionar deploys nos dois, né? A gente tem a sincronicidade entre requisição e resposta. O que acontece? Um cliente sempre elabora uma requisição e espera uma resposta, né? Por mais que essa resposta seja assim, processando e depois eu vejo isso. Mas sempre tem essa sincronicidade. Qual que é a limitação que isso acontece? Isso acontece que, tipo, para fazer os processos de longa transação, da qual eu vou falar no seguinte, a gente tem que ter uma elaboração melhor do processo, né? O que é a coordenação de interações de longa duração entre as partes distribuídas? Você pode pensar isso como um SAGAS, um CQRS, são transações que demoram, são requisições que demoram. Então, assim, eu tenho um processo ali que vai ser demorado, fechar um carrinho, que vai ter que emitir nota fiscal, enviar para logística, blá blá blá. Isso pode ser uma operação que demora, e tem que ter alguém para coordenar esse cara. Só que acontece, se eu tenho alguém para coordenar esse cara, eu preciso adicionar novas funcionalidades ali, eu tenho que trocar quem coordena. Eu tenho que atualizar quem coordena. Então, quem coordena sempre vai depender das partes, de todas as partes distribuídas, né? E não existe um meio padrão de fazer essas transações, interações de longa duração, ou transações de longa duração, como podem ser chamadas também, no caso, quando tem transação, né? Não existe uma forma padrão, né? E aí você vai pensar assim, pô, mas eu sempre falo de coordenação e coreografia. Sim, se a gente tem um cliente servidor, na maioria dos casos a gente tem uma coordenação. Se a gente tem um orientado a mensagem, na maioria dos casos a gente tem uma coreografia, né? E a coreografia, ela pode ser muito mais fácil de se alterar, né? Não é mais fácil de se monitorar, mas ela é mais fácil de se alterar. Por quê? É só alterar as partes envolvidas não precisa se alterar todos os sistemas, só as partes envolvidas necessárias na alteração, né? Então vamos voltar um pouquinho para a disponibilidade e independência entre os serviços, né? Tem um artigo muito bom chamado The Calculus of Service Availability. A letra está um pouquinho pequena, mas o link vai estar aqui embaixo, né? Esse artigo, simplesmente ele diz assim, se A depende de B, a disponibilidade de A vai estar limitada pela dependência de B. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, se B está fora do A, o A não vai funcionar. Está fora do ar, o A não vai funcionar. E isso acaba limitando a disponibilidade dos nossos sistemas. Ou seja, se eu faço, eu tenho uma API Gateway que depende de 3, 4, 5 APIs ali, e ela vai só direcionando, ou se ela depende se ela distribui umas requisições entre as várias APIs, e aí a gente pode voltar ali na sincronicidade entre requisição e resposta. Se eu tenho uma requisição composta aí que vai chamar 2 ou 3, se uma dessas 3 APIs está fora, tudo está fora. Ou, se uma delas demorar, demora o total. Então, assim, o cliente-servidor ele acaba tendo essa demanda de ter uma disponibilidade um pouco menor, porque ela vai depender da quebra dos meus microserviços, né? Então esse artigo é muito bom, recomendo a leitura para quem tem inglês bom, né? Eu vou deixar o link aqui no vídeo. Então vamos partir para a caracterização. Quando eu fiz a caracterização, a primeira coisa que eu fiz foi juntar tudo num mapa mental, né? E esse mapa mental acabou tudo que eu falei, né? Mostra tudo que eu falei. Eu falo da mensagem, como são formadas as mensagens, a gente vai ver que a mensagem sempre tem chave, cabeçalho e corpo, né? Na chave, é sempre a chave pode ser a chave de particionamento, o identificador da mensagem, né? O cabeçalho vai ser aquelas informações que elas são ortogonais ao corpo da mensagem. Por exemplo, se eu estou reprocessando uma mensagem, eu adiciono o número de vezes que eu estou reprocessando. A gente fica muito tentado a botar essas informações no corpo da mensagem, mas assim, bota no cabeçalho, é melhor o formato, pode ser que o formato da mensagem você pode pôr no cabeçalho também,
que você mais pode pôr no cabeçalho, a latência, o tempo total dessa mensagem, o momento que ela foi originalmente produzida. São várias informações ortogonais ou mensagens que você pode adicionar no cabeçalho. E o corpo é o valor, é o conteúdo da mensagem, sim. Aí é só objeto de domínio, né? Como eu falei lá no vídeo modelando sistemas orientados a eventos. A corpo é o seu objeto de domínio. Então, assim, no cabeçalho, as informações que você vai usar na troca de mensagens, na interpretação da mensagem. E no corpo é a objeto de domínio, né? A gestão da fila, tipo, o quanto que o broker tem que ser confiável, né? Tipo, isso é configurações do ambiente, o quanto tempo que ele tem que persistir. Isso é muito importante no Kafka, né? Porque a gente não sabe, mas o Kafka às vezes não, ele sempre bota como padrão que a mensagem dura 7 dias. Se a gente quer que ela dure eternamente, a gente tem que botar lá, a gente tem que definir lá nas configurações do tópico que ela dura para sempre. Ou se ela quiser que ela dure menos, tem que definir lá também, né? As métricas eu vou falar um pouquinho mais para frente. O modo de consumo é bem interessante, que varia de broker para broker, de implementação para implementação. Eu tenho pull e push. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu tenho pull, o consumidor vai lá e fala assim, ó, eu preciso de 3 mensagens, e aí o broker manda as 3 mensagens. Quando eu tenho um push, o broker fala assim, ó, recebi 50 mensagens, toma essas 50 mensagens, né? Qual é a diferença? Tipo, quando você tem um pull, o consumer fica mais estável. Quando você tem um push, você tem uma latência maior, mas assim, você tem uma latência menor, mas você pode ter um overload aí do consumer, ele falha de memória, né? O modo de entrega de falar um pouquinho mais à frente, que é pub-sub, ou ponto a ponto, que é filotópico, né? Cluster, quais são as funcionalidades de cluster, tolerância à falha, balanceamento de carga. No meu artigo eu escrevi tudo isso aí, mas aqui eu não vou falar de tudo não, né? O que eu posso falar mais ou menos aqui, tipo, tolerância à falha, tipo, e se o nosso cluster falhar? O que acontece, né? Os componentes são muito simples, né? A gente tem o broker, o consumidor, o produtor, vou falar muito disso, né? O quem consome, quem produz, pode ser que seja os dois. E o broker ele pode ser primário ou réplica ou peer-to-peer. O que significa? Por exemplo, o Kafka, ele é peer-to-peer. Ou seja, cada broker tem uma função específica dentro daquele cluster. Um lida com top. Um é o líder do tópico A, o outro é o líder do tópico B, né? Se eu tenho primário e réplica, tem um que é o líder de tudo, o outro está só ali esperando para se o primeiro falhar, né? Então você tem essa diferenciação, né? E a qualidade de serviço, né? Garantia de entrega, garantia de ordenação, confiabilidade, escalabilidade, suporte de transações, né? Tudo isso aí são coisas que a gente pode discutir numa mensageria, né? Eu não vou entrar em todas aqui, porque assim, se eu fosse entrar, era 2 horas de vídeo, né? Vamos começar pelo modo de entrega? Aqui é a grande definição que a maioria das pessoas não entende. Eu mesmo tenho dificuldade de entender, né? A gente tem 2 modos de entrega, o public subscribe, né, o pub sub, e o ponto a ponto, né, que é a fila. Bom, no public subscriber, as informações são armazenadas em espaços informacionais, esse nome era bonitinho ali que tem na bibliografia, chamado tópicos. Né? E no ponto a ponto, os espaços informacionais são as filas. Qual que é a diferença basicamente dos dois, né? No PubSub, ninguém conhece ninguém, né? Então, assim, eu tenho alguém que publica, pode ser mais que um, pode ser só um serviço, e tem muitos que consomem, né? Quem consome, eles podem ser agrupados em tipos de consumidores, né? Então, por exemplo, posso ter um consumidor que vai consumir por um propósito, posso ter um outro consumidor que vai consumir por outro propósito. Então, cada mensagem vai ser enviada uma vez para cada grupo de consumidores, né? Já no ponto a ponto, né, um envia e um recebe, né? Então, ponto a ponto é como se eu tivesse comunicação entre 2 serviços e um envia, o outro recebe, né? No PubSub, são comunicação entre vários serviços, onde um lado envia e vários lados consomem, né? Quem definiu isso? Onde isso está definido? Se você quer ver a definição disso, e eu fiquei muito interessante, que foi assim, quem foi o primeiro serviço que usou isso? Eu fui atrás e foi a spec do JMS. Então, se você for procurar na bibliografia, eu fiz uma busca bem exaustiva, assim, tipo, tentei procurar todo ponto. Se tiver algum outro mais antigo, por favor, me informem. Eu achei o ponto mais antigo é a biblioteca do JMS, que é bem interessante, eu não sabia disso, né? A biblioteca do JMS define o que é PubSub e o que é ponto a ponto, e isso até hoje é usado nos vários serviços que tem. Vamos lá, como é que funciona a ordenação? A ordenação, eu posso ter, alguns têm todos esses tipos de ordenação, outros não têm, né? Eu posso ter sem ordenação, posso ter
um tipo de mensageria que não tem garantia de ordenação nenhuma, né? Eu tenho uma garantia de ordenação particionada. O que é a ordenação particionada? As mensagens da mesma partição são entregues ordenadamente. Ou tem uma garantia de ordenação global, né? No Kafka, a gente não configura isso, né? A gente só configura o número de partições do tópico, a chave dos objetos. Por quê? O Kafka sempre tem garantia de ordenação particionada. Se a gente quer uma garantia de ordenação global, a gente tem que setar o nosso broker como o nosso tópico como tendo uma só partição, porque aí vai ter uma ordenação global. Mas o que implica uma ordenação global? Sempre que eu tiver uma ordenação global, eu preciso comunicar com todos os pontos desse cluster para ter essa ordenação. Isso que é o quê? Latência. Ou seja, se eu tenho nenhuma ordenação, eu tenho uma baixa latência. Se eu tenho uma ordenação particionada, eu tenho uma latência um pouco mais alta, mas de certa forma baixa. Mas na ordenação global, eu tenho uma latência mais alta. Então, assim, se a sua mensageria tem ordenação global, já sabe que você vai ter um pouco de latência ali, né? Garantia de entrega. Garantia de entrega, às vezes, é entendido como semântica de entrega, né? A gente tem no máximo uma vez, ao menos uma vez, exatamente uma vez. O que isso significa? No máximo uma vez, eu não tenho garantia, ou at most once, como é conhecida, eu não tenho garantia que minha mensagem vai ser entregue. Eu só tenho garantia que eu vi a mensagem e aí, se deu certo, deu certo. Se não deu certo, beleza, a minha mensagem foi perdida. Eu posso usar um cara desse se eu tenho um event drive. Aí você pode lembrar do meu vídeo sobre modelando sistemas orientados a eventos, né? Ao menos uma vez, eu tenho a garantia que a mensagem vai ser entregue. Eu não tenho a garantia que a minha mensagem vai ser entregue apenas uma vez, né? Então, assim, eu posso ter mensagem repetida, né? Então, se eu estou implementando o at least once, eu tenho que me preocupar assim, pô, essa mensagem foi repetida ou não foi repetida, né? Eu já implementei serviços que a gente pensava no at least once. Então, toda vez que a gente atualizar a base de dados, baseado numa mensagem, a gente pensa assim, poxa, pode ser que eu já tenha recebido essa mensagem, né? E o exatamente uma vez é o mais caro de todos para implementar, né? O Exactly Once, que vai requerer transação. Ele tem um custo maior e é um pouco mais difícil de implementar. Então, assim, quero saber como implementa, procura isso, qual que é a sua mensageria e como é que se ela garante isso e como que ela garante, né? Métricas. Métricas são poucos específicas. Vamos lá? Primeiro, assim, existem três tipos de métricas comuns, né? A primeira delas é o atraso. O que é o atraso? O atraso ele é o tempo entre a elaboração da minha resposta, da minha mensagem e o consumo dela. Então, pode ser que eu tenha um atraso muito alto. E pode ser que seja até bom, assim, tipo, imagina aí, vai ter uma Black Friday daqui a pouco. Eu tenho que gerar as notas fiscais. O cliente está pouco se importando se a nota fiscal vai ser gerada em 1, 2 horas. O que ele está importando é efetivar a compra dele. Então, assim, o atraso pode ser até 2 horas? Pode. Pode ser de até 2 meses, né? Mas até 2 horas ela pode. Então, o atraso, ele é modelado de acordo com a minha necessidade de processamento, né? Fala, não quero escalar tanto, vou ficar processando aqui, eu tenho uns picos, eu acabo consumindo os picos, né? Agora, o que é o lag? O lag e o atraso, eles estão relacionados, mas o lag, ele é uma característica do consumidor. O atraso, ele é da mensagem. Então, por exemplo, o meu consumidor está com bastante atraso. Pode ser que eu precise escalar esse consumidor, né? Pode ser que eu precise adicionar um outro consumidor aqui em paralelo no mesmo grupo. Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa, né? Se o lag está sempre subindo, é uma coisa que eu tenho que olhar, né? Numa das bibliografias que eu li, ele falava de quando o lag era crescente constantemente, a gente falava falava que tinha uma vazão sustentável, né? Vamos definir vazão primeiro, ou throughput. Vazão é o número de mensagens que eu consumo por segundo. Então, digamos lá que eu tenho um consumidor lá que consome 10 mensagens por segundo, mas meu produtor manda 20 mensagens por segundo. Quer dizer que, aí eu vou ter um lag crescente, né? Se o meu consumidor consome 10 mensagens por segundo, eu tenho duas opções. Ou eu reduzo o consumidor lá, né? Ou adiciono um outro consumidor, que aí vai ter dois consumidores consumindo a 10 mensagens por segundo, um total de 20 mensagens por segundo. E aí eu chego no que é a vazão sustentável. Vazão sustentável é quando a, a vazão do produtor é igual à vazão do consumidor. Eu gosto muito de pensar em sistemas de mensagens como um gráfico, né? Um gráfico acíclico, onde de um lado eu gero mensagens, do outro eu consumo. E se a gente for pensar no lag, no atraso total, a gente pode sempre olhar para o gráfico, né? Falar, pô, a minha mensagem está demorando para ser processada, mas tá, onde é que está o atraso? Aí você vai definir lá
qual que é o nó daquele grafo ali, qual que é o serviço que está atrasando aquele. Você fala assim, pô, esse aqui, ó, vou fazer o quê? Eu vou mudar meu throughput, vou adicionar uma partição. Você começa a olhar para essas coisas, né? As métricas são muito importantes, e eu acho que a única métrica diferente aqui é o lag, que é o atraso do consumidor, como eu chamo, né? E agora, vamos fazer um comparativo, né? É, o comparativo aqui é o final desse meu vídeo, né? E o comparativo aqui, eu peguei dois artigos, a gente tem dois gráficos, o gráfico está pequenininho para você ir, mas você pode aumentar. A gente tem, o que é interessante aqui? A gente tem que alguns dos brokers, a gente tem primeiro quais brokers que a gente tem aqui? A gente tem o Kafka, RabbitMQ, ZeroMQ, RocketMQ, ActivityMQ, AMQP e MQTT. Bom, se eu fosse selecionar aqui, eu selecionaria três, né? O RabbitMQ, o Kafka e o MQTT. Primeira distinção que eu ia fazer entre os dois, né? Qual é a diferença entre Kafka e MQTT? Os dois se parecem às vezes, né? A diferença é que o MQTT é uma forma mais simples, né? Ele é bem mais leve. Então, assim, o Kafka ele adiciona complexidade nas bibliotecas, enquanto o MQTT vai adicionar no broker. Então, tudo que é essa habilidade que a gente falou aqui, muito do Kafka está nas bibliotecas. Lembra que quando eu falei do middleware, o middleware está tanto no cliente, como no broker, como no consumidor, no produtor? Então, assim, muito da complexidade do Kafka está nos clientes, né? E no MQTT não, o MQTT tem um cliente muito bem simples. E por que é isso? Porque o MQTT foi feito para IoT. Então, o principal caso de uso do MQTT é o IoT. Então, assim, o cliente do MQTT não vai requerer muito processamento, muita complexidade. Já o cliente do Kafka, sim. Por exemplo, o MQTT não tem chave. As mensagens não têm key. Então, o que acontece no MQTT? Para você fazer um key lá, você tem que jogar no tópico, no nome do tópico. Aí você joga no nome do tópico, subscreve ele baseado no regex e extrai a chave de lá, né? Você vê que aí tem um pouco mais de complexidade, né? Outro ponto aqui, né? A gente olha PubSub. Todos eles implementam PubSub, né? Quem que implementa aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ponto a ponto. O Kafka e o MQTT não implementam ponto a ponto. Mas a gente vê o RabbitMQ, ele implementa tanto o PubSub como o ponto a ponto, né? Então, assim, eu quero usar o RabbitMQ porque eu quero fazer os dois modos. Então, você pode fazer isso. Eu quero usar o Kafka como Kiwi. O Kafka não é Kiwi, cara. Kafka não é Kiwi. Se você deixar a mensagem lá, a mensagem vai persistir, ela não vai ser apagada, né? Eu quero o suporte à transação. Quem que dá suporte à transação? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Kafka dá suporte à transação. O RabbitMQ dá suporte à transação. O ZeroMQ não dá. O MQTT não dá suporte à transação. Veja que interessante, né? Como eu falei, o MQTT é mais simples, né? E quais são as linguagens suportadas, né? O Kafka suporta uma variedade de linguagens. Só tem que ficar atento que o Kafka, a biblioteca padrão dele é escrito em Java, né? Porque ele é feito na JVM. As outras linguagens eles vão ter um pequeno atraso de funcionalidades, mas não é nada significativo, né? A gente já vê que o RocketMQ tem menos linguagens, só Java, C++ e Go, não tem JavaScript. O MQTT é PHP, Java, Python, C, C Sharp. Tem uma limitação aí, né? Vamos dar uma olhada no outro gráfico mais interessante. Esse gráfico eu adoro, né? Está num dos artigos que eu usei. A gente olha aqui que o Kafka tem um throughput muito bom. Já o RabbitMQ não tem um throughput tão bom assim, né? Já o RocketMQ tem um throughput já, que a gente já um pouco desconsidera, né? O ActivityMQ também. E adiciona um pulsar aqui também. Vamos olhar num outro aqui, a latência, por exemplo. A latência do Kafka não é tão boa, né? Pô, mas o throughput dele é tão bom. Por que isso? Talvez porque ele é um pull, não é um push, né? Lembra que eu falei a diferença do pull e do push? Então, o consumer Kafka está baixando as mensagens, ele não está recebendo elas do consumidor. Então, pode ser que os consumers do Kafka sejam mais estáveis. Então, olha ali para a confiabilidade, olha para a escalabilidade do Kafka. Por quê? O Kafka é particionado. Já o RabbitMQ não tem escalabilidade. A escalabilidade dele não é boa. Por quê? Ele funciona como primária réplica. Então, assim, vai ter um broker dando conta de tudo. No Kafka, não. É peer-to-peer, né? Então, cada broker tem suas funções específicas. Então, esse gráfico, eu acho ele muito interessante. Assim, se você quer usar um RabbitMQ ou um Kafka, você tem que olhar para cá. Ó. Eu preciso só de um cara para usar a fila. Pô, usa o RabbitMQ ali. Pode ser que seja mais fácil de configurar, com toda certeza. Mas ele não vai dar tanta escalabilidade. Pode ser que você não precise, né?
Ou eu preciso do MQTT, MQTT eu vou usar quando? Ah, quando eu estou falando de IoT, não está nesse caso aqui. Por quê? Porque o cliente ele é mais simples, né? Então, assim, se a gente for chegar à nossa conclusão, e aqui eu quero chegar à conclusão, que a gente pode usar a mensageria para implementar sistemas orientados a mensagens. A gente pode não usar a mensageria também, né? Eu posso não usar a mensageria para implementar sistemas orientados a mensagens. Mas quando eu for usar a mensageria, a gente tem que olhar o quê? Para as características de cada broker, para as características de cada middleware e ver o que eles nos entregam, né? A gente precisa de mais o quê? De mais confiabilidade? A gente precisa de um quê? De um cara mais simples. A gente precisa do quê? De um cara que me dá alta escalabilidade. Então a gente tem que olhar para aquele middleware específico, né? O Kafka, ele é um cara que ele entrega muita velocidade, mas ele entrega muita complexidade também. Então, assim, se você for pensar, gestão de um cluster Kafka é uma gestão de um cluster complexa. Agora, se você pegar, eu quero uma coisa mais simples, que não me dê dor de cabeça de gestão, pega um RabbitMQ, né? Talvez o seu framework já lide com tudo, com essas diferenças aí, fáceis, né? Seja, lembra que eu falei de arquitetura hexagonal, que tipo, você depende só de uma interface? Talvez o seu framework ali, se você usa o Spring, um Quarkus, ou não sei o que você usa, talvez ele lide de forma mais simples com essas diferenças entre um ou outro, até porque a maneira de usar um é totalmente diferente da maneira de usar o outro, né? Eu já usei tanto o RabbitMQ quanto o Kafka, e é muito difícil você migrar de um para outro. Você tem que isolar o seu código através de uma interface, né? Então, assim, se você viu o vídeo de arquitetura hexagonal, se você pensa, se você não sabe o que você quer ainda, tenta isolar seu código aí através de uma interface, depois faz o teste com o Kafka, faz o teste com o RabbitMQ ou o MQTT, caso você esteja falando de um IoT. E aí você para e pensa assim, tipo, qual que é a minha demanda? O que eu vou precisar de suporte em produção? O que eu vou precisar de escalabilidade? Vou ter que lidar com diferenças de partição, de ter que lidar com lag em produção, lag dos meus consumidores. Então, fica tudo atento a isso. Em termos de observabilidade, né? A gente tem aquelas três pontos que eu falei, né? A latência, o lag e a vazão, né? A gente tem que ficar sempre atento a isso. Qual é a nossa vazão do produtor? Qual é a nossa vazão do consumidor? Como é que isso está impactando no lag, né? Muitos dos bugs de produção que eu vejo é do lag. A gente vai aí você tem que entender qual que são os parâmetros que eu mudo para aumentar o lag de um consumer, né? Eu já vi casos que o cara tinha lá 10 instâncias em produção e só uma partição. Tipo, cara, se você tem 10 partições, você pode ter até 10 threads. Se você tem até uma partição, você pode ter até uma thread. Então, assim, não adianta você botar 200 threads rodando em uma partição, né? Então, assim, você quer entregar mais capacidade de produção, tem que olhar para essas características, tem que conhecer o seu broker. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda para mim. Muito obrigado. Valeu.